E aí, queridos rubro-negros, bem-vindos a mais uma reação do nosso Flamengo. Estamos de volta com o futebol. Olha o campeão do Sul-Americano aí, ó. Escalação Olha do o campeão aí, ó. Esse é o campeão do Você Sul-Americano. pode ver que é um time horroroso. É, sim, é horrorosinho. Mas eu tenho que Ganhou o passar a minha Sul-Americano. opinião. Eu queria que você É a explicasse minha opinião. como um time campeão do Sul-Americano, eliminando o Fluminense, Universidade de Chile contra o Galo. Esse time é tão horroroso. E Você os outros são o Caldas foi quê? campeão em Com 2004. todos os méritos. Horroroso. Todos os méritos. Lossada. E pênalti com ele, hein? Lossada, Guidara, Esquerdos, Canali e Marcite. É isso aí. Cardoso, Medina, Marcelino Moreno. Escuta. O bom é o Marcelo Moreno. Escuta. Esse é fera. Não, esse foi o Oriente Petroleiro, o atacante. Esse é o meia. O Carreira, o Salve Espínola e o Walter Bol. O Salve Espínola fala muito de regra Aí no- pros jogadores. Mano. Ele explica até o Salve Espínola pela direita, explica a regra pros atletas. Ele fala bastante assim, ó, não vamos apitar, tem hora certa pra apitar, tem hora certa de jogar. O Salve é o que comanda a rapaziada. Isso. É. Esse é o técnico Maurício Pellegrino, que escala o Ele Lanús, que- que vai perder hoje. Agora vamos para o Flamengo. Agora o que eu espero de Agora você... sim, agora eu quero ver. Vai. Isso. Mas você tem que ficar vermelho, cara. Você não tá ficando mais Eu não vermelho. fico laranja. A Mari Fono pediu pra você soltar bem a voz. Encontrei a Mari no Rio de Janeiro. Um beijo pra Mari, minha vizinha lá no Rio. Nosso Rio de Janeiro querido, nossa cidade maravilhosa. Parabéns ao Unidos do Viradouro, hein? Campeã. É. Pessoal achando aqui que ia dar Salgueiro? Homenagem ao olha só, Salsicha. tá na cara, né? Que não ia dar Salgueiro, né? exatamente. Você vê, Viradouro. E tá aí. Cidade maravilhosa. Em festa ontem pela Viradouro, que é de Niterói. Eu conheço lá a região lá, Nikit. Mas hoje é dia de Flamengo. Hoje é dia da paixão rubro-negra. É final, vale título, é jogo de ida na Argentina. O bicho vai pegar. O Mengão, o maior da América no Brasil, com 4 Libertadores, pode se tornar também, junto com outros co-irmãos, o maior campeão da Recopa. Ih, rapaz. Quem tem mais no Brasil Recopa tem 2. Quem tem mais tem 2. São Paulo, Grêmio, Inter e o Flamengo vai ter também. Então estou enrolando aqui, pra começar. Aí vem o mais querido de Felipe Luiz, com o Rossi pega Penales no gol. Mas tá me desanimado. Rossi pega Penales! Rossi pega Penales! Hoje não vai ter, mas também não vai ter na volta. Rossi pega Penales, vai pegar só no tempo normal. Na direita, ele que matou o Palmeiras na final da isso? Libertadores. Que isso? Deitou, rolou, Varela, copeiro, cascudo. Ernesto Varela? Varela, lateral com Prior. Na zaga, os Léus. Ortiz, El Bigodon e Pereira. Léo Pereira. O bom é o Léo Pereira. Tem a Leila Pereira, mas Léo Pereira que é isso, seleção. você pegou alfinetadas Seleção hoje. também, Alex Espaço Sandro. Não é tudo junto, não. Esse aí é Alex Espaço Sandro. Tem que separar. E aí? Craque. Também, lateral construtor, moderno. Que isso? Na volância, o ídolo de Rafael Prates. O jogador que não pode faltar no mundo. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Pulgar no mundo. É assim que narra Prates. Do lado dele, amigão. E aí? Paquetá, 42 milhões de picanha argentina em cima dele, amigão. 42 milhões de pipiancho, de chouriço. É o Paquetá desfilando nesse carnaval, fazendo gol e dançando. Na armação como um enganche, já que joga na Argentina, terra dos enganches. Arrasca, criando, armando, chegando, pisando, finalizando, doutrinando. Na frente, para rimar com o Arrasca. vai ter que jantar. Arrasca. Ele que é feroz, ele que é um animal competitivo. Na esquerda, Everton Cebolinha, que eu chamo de Little Onion. Mas como é na Argentina, é o Pequeno Cebolla. Epa, como é que é? Pequeno Cebolla. tá bom. Hoje, Pequeno Cebolla. Jogando água nos olhos dos adversários. E na frente, Verdadeiro. ele, a maior queixada do futebol brasileiro e mundial. Parecendo comigo, inclusive. O Matador Pedro! Aí está o Flamengo. Aí, Hoje a gente foi rápido. Que deu aí? Hoje a Vamos gente foi lá, rápido. hoje, Edu, contando só o momento que ele falou Rossi, 2 minutos e 18 de Rossi até Pedro. Agora vamos O Flamengo merece, cara. É o representante do Brasil, né? Rafael Marques acha que ele ia entrar na janta. Vamos para Rafael filho, Marques. já Deu viu? tempo, Rafa, de Imagina, entrar lá ainda nos Sport hoje. Center os caras, VT, 2 minutos, Não, passa mas de aqui 2 tá e 5 certo já não que pode. pode. Aqui é 2 e 18 de escalação. Rafael Marques chegando agora com torcedores, o povo na TV. Eu vou até me ajeitar para um enquadramento maravilhoso. O povo na TV tá no chat. Ó, Rafa, e aí, meu irmão, tá tudo bem? Tá tudo ótimo, meu queridíssimo âncora favorito, Edu de Menezes, Natilésima, que não falou ainda porque não deixaram, Ardente, meu xará Prates, e o inexorável, inviolável, inenarrável, indescritível. E outras mais características. Incaível. Bubu. Um abração aos amigos do... incaível depende das circunstâncias, né? não se vamos dizer afeta, não. Mas o fato é que estamos ao vivo aqui em Puerto Madeiro, na Puente de la Mujer. Puente de la Mujer, que é uma construção de 2001, que foi inspirada pelo paisagista, pelo arquiteto Santiago Calatrava, que tem essa característica, esta anatomia, porque ela, na verdade, pretende simular o gesto técnico. Estou me sentindo o Carlinhos de Jesus aqui. O gesto técnico do tango argentino, né? Quando o homem vai e praticamente deita a mulher, e é mais ou menos essa a ideia do Calatrava para poder ter feito todo o design dessa ponte, que é um grande ponto turístico aqui em Buenos Aires. E você sabe que essa ponte tem 170 metros.
0 fora, 17. 17 é o número de títulos que Bruno Henrique e Arrascaeta têm vestindo o manto sagrado e, portanto, a partir de hoje pode ser pavimentado o 18º título da dupla mais vitoriosa da história do Clube de Regatas do Flamengo. Eu estou falando tudo isso para tentar equilibrar o tempo que Bubu gastou do programa para dar a escalação do Flamengo. Se fosse no rádio, o operador de áudio ficaria revoltado com ele, porque daria o tempo inteiro do hino, tinha que fazer looping para voltar o hino, mas na TV tá tudo certo, o pessoal ajeita. E aí, não tinha gente aqui. Sabe, o querido Edu, não tinha gente aqui. Eu falava sobre isso ontem na programação, anteontem, hoje mais cedo. Um Buenos Aires com céu nublado, já choveu mais cedo, vai chover daqui a pouco. Dia de greve geral, mas uma greve meio mequetrefe, porque é greve geral, mas os restaurantes estão abertos, alguns ônibus estão circulando, há pessoas nas ruas, não se tem registros ainda de grandes tumultos perto da sede da Câmara dos Deputados, onde acontece a votação da reforma trabalhista, que está irritando a população e que já foi aprovada no Senado. Então prometia ser um dia muito intenso, mas por enquanto, com mais de 12 horas de greve, podemos dizer que o impacto é muito pequeno em relação à vida do argentino. Os jogos do Campeonato Argentino, esses 3 jogos de hoje, foram adiados, mas Lanús e Flamengo está garantido logo mais 9h30 da noite em La Fortaleza. Eu tô aqui com o pessoal, né, que passou, de repente comecei a ver algumas camisas rubro-negras. Aí esse menino aqui parou por mim, aí puxou minha camisa e falou: tio, eu vejo você na ESPN. Aí veio o pai dele e falou assim: meu amigo, eu ouço você desde o tempo do rádio. Eu falei: gente, o tempo tá passando, eu virei um tio mesmo. E o rádio na minha vida já é uma coisa muito do passado. Tudo bem, meu garoto? Como é que é teu nome? Rodrigo. Quantos anos? 11. Já sei que mora no Rio de Janeiro. Você assiste tudo na ESPN? Tudo. Quais são os campeonatos que você mais gosta? Fora Recopa, Libertadores, onde o Mengão joga. Você me diz quais são os campeonatos que você mais curte nos canais ESPN e Disney Plus. Premier League, La Liga, Série A, tem também outros campeonatos. Você citou o espanhol, o italiano e o inglês. Você tem time na Europa? Você torce por um time de cada país? Ou você é Flamengo na Inglaterra, Flamengo na Espanha, é Flamengo na Itália? Flamengo. Se você jogasse lá, ganharia a Liga, ganharia a Premier League? Ganharia. Ou ficaria, tipo, na vaga pra Champions. A vaga pra Champions, é. Tem outros times também que são poderosos. Mas você tem algum carinho especial por algum time da Europa? Roma e o Manchester City. E o Manchester City, portanto, bom gosto, né? Tem companheiros nossos na equipe que torcem para Roma e para o Manchester City, mas é óbvio que eu não tenho por que revelar isso em rede nacional. O Antônio tá aqui com as irmãs, com a mãe, com o pai: vem cá, não vai fugir não, vem pra cá, vem pra cá. Fazer que nem fazia o patrão, né? Vem você pra cá, vai você pra lá, vem você pra cá. O pai não quer falar, então esquece o pai, mas tá sendo filmado. Fala que a mãe fala, pelo menos? A mãe fala um pouquinho. Como é que é? As irmãs falam? Melhor... As irmãs. Quem é mais velha? São gêmeas? São gêmeas. Não. Ela é mais velha, você não. Mas a diferença é pequena, né? Seu nome é? Débora. E o seu? Gabriela. Eu não pergunto se deve perguntar a idade para as meninas, né? Deselegante. Mas como é que é? O caçula, futebol o dia inteiro em casa, como é que funciona isso? É o dia inteiro futebol, bola no pé o dia inteiro, só falando de jogo, de placar, o tempo todo, de manhã Premier League, de noite já tem Brasileirão, é o tempo todo assim. E aí vocês têm que acompanhar ou tem que aturar? Como é que funciona isso? É mais ou menos, a gente gosta de alguma coisa, chega uma hora que a gente já não aguenta mais, mas a gente vai dividindo aí as atenções. Mas é futebol o dia inteiro na TV. Mas Flamengo, a família inteira é, né? Flamengo, todo mundo. Muito bem, então uma família unida, que viaja unida para Buenos Aires para acompanhar o Mengão na Recopa Sul-Americana. Você pensa que acabou, Edu de Menezes? Não acabou, jamais, Eu tô tentando imitar você na Copa do Mundo. E eu não tenho talento para isso, mas eu estou me esforçando para fazer como você fez lá no Catar em 2022. Tem mais uma galera aqui, ó, mais um quinteto. Isso parece a escalação do Flamengo, ó. Olha só a escalação, Luiz Araújo, aqui, ó, Arrascaeta, aqui, ó, Eric Pulgar, aqui é Pedro e Cebolinha, hein? A escalação do Flamengo, aqui, o quinteto do Flamengo tá aqui. Começar por quem tá no meio, que ele pede de preferência. Seu nome? Flávia. Flávia, você tem quantos anos? Aí, perguntei a idade. Não devia perguntar, não. Não importa, a idade não importa, gente, esquece, desculpa, deleta. Edita aí, por favor, Marcel. E vocês são da onde, de que lugar do Rio? Volta Redonda, interior do Rio. Ah, região sul-fluminense. Os 5 são. Como é que é a relação aqui, parentesco? Ela é de São Paulo, importamos de São Paulo. Ah, importou de São Paulo? São Paulo é Brasil, cara. Eu não entendi muito bem. Como é que é a relação aqui de amizade, parentesco? Como é que funciona isso? E marido, esposa e filho. Filho único? Isso aí. Não, tem uma rubro-negra que ficou em Volta Redonda, ficou lá, não pôde vir. Não pôde porque não pôde, ou porque o dinheiro não deu, ou porque tinha que fazer? Essa aí. Ela ficou curtindo o carnaval. Muito bem. Como é teu nome, garoto? Enzo. Isso aí é homenagem a Luiz Araújo? É, tem que ser, é sempre Flamengo, né? Qualquer momento. Em meio de tantos craques que o Flamengo tem, o que você mais gosta é Luiz Araújo? Então, ele tá destacando muito, né? Tá jogando bem pra caramba. Todo jogo que entra é sempre com raça. E ele, bom pra caramba esse cara. É um jogador que é útil, mas ele tem pouca minutagem com o Felipe Luiz. Outros jogadores têm mais prestígio do que ele. Teu nome, campeão? João Paulo. João Paulo também de Volta Redonda? Volta Redonda. E ela? Valéria. Valéria, você mora hoje em Volta Redonda? Não, mora em São Paulo, hein? Mora em São Paulo. Avaré e Ribeirão Preto. Bom, então é um casal. Um mora em São Paulo, a Valéria Ribeirão Preto, outro mora em Volta Redonda. Como é que funciona? Agora, o momento não, Maria Braga não. Aquela outra lá que eu prefiro. Márcia Goldschmidt, não, Márcia Goldschmidt era só se tivesse problema no casal. Sei lá, um momento fofo aqui do F-Show. Como é que funciona esse namoro à distância? É bom, porque não tem aquela complicação do dia a dia, né? Rotina, né? Quando estressa, você fala, vou pra casa. Aí você vai pra Volta Redonda, fica quietinho lá, aí dá saudade, pega o carro e vai pra Varé visitar. Funciona assim, você concorda com o que ele falou? Sim, bem melhor. A gente se vê mais que muito casal, a gente se vê todo final de semana. Quando casar, vai ser como? Aí é um problema futuro. Eu senti uma certa despreocupação cronológica.
A gente dá um jeito, a gente vai pra Varé, a gente traz ela pro Rio, a gente dá um jeito aí. Todos são amigos já? Ah, mais de 20 anos de amizade já. Sua com ele? Isso. A família toda, né? A família toda, muito bem. Chegaram quando aqui? Na terça-feira. Na terça-feira, eu também cheguei na terça junto com grande parte da equipe da ESPN. Bom, só aquela dica básica de quem chegou aqui desde terça-feira, já conhece o estádio, não demorem a ir para Lanús, tá? Porque já não é tão próximo assim do centro de Buenos Aires e tem uma questão associada à possibilidade de alguns bloqueios aí em função da greve geral. Bom jogo pra vocês. Obrigado. Aquele grito de Flamengo aí, alguma coisa aí. Aquela torcida canta no estádio, como é que é? Deixa ele puxar que ele sabe mais, vai. Em novembro de 81... Não, peraí, volta. Em dezembro de isso aí, vai. 81, botou os ingleses na roda. 3-0 no Liverpool, ficou marcado na história. E no Rio não tem outro igual, só Flamengo é campeão mundial. E agora, seu povo, pede o mundo de novo. Não é numerosa a torcida, mas quem veio tá animado, hein, Edu? Valeu, Rafa, muito bom, Rafa. Você, olha, o Rafa é bom, né, cara? Ele faz cada pergunta. Ele pergunta se os caras se casaram ou não é. Se o cara não é casado. O cara é forjado em bom sucesso. Esse aí é mestre. Ele é bom demais. Ele traz a notícia, a verdade absoluta. Campeão da Recopa de futebol de botão. Exatamente. Na Argentina, Rafael foi buscar o Marques título. Foi buscar o Não título. só da Recopa. Não só da Recopa, mesmo? de vários Você foi títulos. campeão. Os meus títulos ficam permanentemente em exibição na tela da ESPN quando eu participo dos programas de casa. O meu cenário são os meus troféus. Tudo ali foi ganho na mesa. Eu não comprei nenhum, Dudu. O Rafael Marques Segundo campeão. E não é à toa que tem esse título maravilhoso, o Rei do Botão. Rafa, obrigado. Quanto vai ser o jogo hoje? Você que se tivesse que olhar pela visão ali do jogo, da estratégia, quanto vai ser o jogo de hoje? Vai. Primeiro, eu posso até estar errado, e essa escalação que nós torcemos aí estar certa, mas eu ainda acho que o Everton Araújo tem uma grande possibilidade de sair jogando, compondo o meio campo com o Polgar, com o Paquetá e com a Arrascaeta, com o Cebolinha e o Pedro na frente, com base principalmente no que disse o Felipe Luiz nas últimas entrevistas. Não só a coletiva após a vitória sobre o Botafogo, como também a exclusiva que fizemos ontem no Hotel do Flamengo, que fica a poucos metros aqui da Puente de la Mujer. O Felipe Luiz está preocupado com a questão física. Então, assim, com base no que ele falou e na maneira como ele imagina que seja o jogo, a proposição do Lanús vai ser de um jogo físico. O Maurício Peregrino já disse que vai repetir a estratégia utilizada para passar pelo Fluminense da Sul-Americana ano passado. Considerando tudo isso, eu acho que o Everton Araújo joga. E acho que o Flamengo terá uma formação um pouco mais compacta para poder tirar um pouco dessa história da tentativa constante do Lanús de oferecer ao Flamengo a posse de bola e se fechar. O Flamengo vai tentar um jogo mais físico, um jogo de mais embate direto. É o que eu estou imaginando. Porque a decisão vai ser no Maracanã na quinta-feira da semana que vem. Então, analisando as circunstâncias, hoje o Lanús não vai conseguir aquela chamada uma bola que ele tanto busca a cada jogo contra times brasileiros. Hoje o Flamengo vai ter uma bola e vai ganhar de 1-0, levando uma ótima vantagem para o Maracanã e acabando com a imagem deixada ano passado quando esteve aqui na Argentina. 3 jogos, empate com o Central Córdoba, derrota para o Estudiantes e classificação nos pênaltis, empate com o Racing, se classificou porque fez o placar jogando no Maracanã. O Flamengo, nos últimos 3 jogos, só fez um gol aqui na Argentina. O adversário hoje é um pouquinho mais acessível do que Central Córdoba, Estudiantes e Racing. Então, o Flamengo vai ter um cenário mais confortável para desenvolver o seu jogo. Eu fiz o meu show, gastei um tempão do programa e ainda consegui comentar. Você não existe, Eduardo de Menezes. Mas você merece, por isso que você é o camisa 10. Então, Rafa, obrigado. Bom trabalho pra você. O Voga vai narrar essa partida. Comentários do Paulo Calçade, Zinho, também o Carlos Eugênio Simon, toda a nossa equipe. O Berton tá lá nas reportagens também, junto com o Rafa Marques, nossa equipe de produção também. Bom trabalho, meu amigo. E olha, pelo que eu tô olhando daqui, não vai chover, fica tranquilo. E não vai, né, Pratos? Hoje não chove, né? Tem essa certeza toda. De céus pelo céu, não chove. E hoje que vai chover a vitória. Ah, não é só no do programa? Flamengo. Tá, mas não pude falar, Dá tchau Rafa. pra ele, então, já que ele quer te ouvir. Deixa eu falar. Oi, Nath, tudo bem, querida? Beijo, Fala tudo tchau, bem, Rafa? beijo. Beijo, Beijo, querido. Tudo bem, Nath. Traz Você um não merece alfajor certas coisas que pra você faça aí. Você quer o quê? Não, Rafa, não merece uma traz caixa um alfajor inteira. pra Nath aqui. E Traz daquele uma caixa pra caro que gente. começa com H. Ah, tá. Ah, esse é bom também. Esse é bom. E o Pratos gosta mais de doce de leite. Tchau. Doce de leite. É bom lá, aquela panquequinha. Tchau, Rafa. Obrigado, viu, meu irmão? Bom trabalho pra você. Ao longo da programação, Rafael Marques Pra todos volta nós. com mais de Lanús e Flamengo. do helicóptero? Começa a decisão da Recopa Sul-Americana. O Voga vai narrar hoje e isso aí muito mais, tá bom? Obrigado, Rafa. Agora, Exclusivo, né, Edu? Exclusivo. Só aqui. Exato. Quero ver a final. Aliás, é só que você quer ver Libertadores, é aqui. Você quer ver Premier League, é aqui. Ontem eu acompanhei. Sul-Americana, vai passar. Sul-Americana, é aqui. Então não adianta você ir pra outro lugar. Tem que ficar aqui. Aliás, desde o começo. Você fica aqui com a gente, vai se divertindo, com entretenimento gostosinho, maroto, informativo. E aí, a câmera vai se distanciando para que eu possa levantar. E aí, isso tudo que eu fiz foi para simplesmente dizer o seguinte: vou recolher a cadeira aqui e eu vou continuar na sua tela. Eduardo, beleza! Exato, que hoje o Flamengo vai esculachar. Aqui, ó, eu falei 3-1, mas acho que vai ser 2-1. Eu já mudei. Então eu vou fechar com 2-1. O Flamengo vai ganhar hoje. O Lanús é horroroso, Nath. Calma, Olha, deixa eu falar uma coisa. Nath, me Não é fala. horroroso e ganhou a Sul-Americana. É horroroso! O que eles acham? Tá, ganhou a Sul-Americana num jogo horroroso para o Atlético Nath, tava Mineiro lá. no Paraguai. Você Mérito não tem. tava lá, Nath? Tava. Verdade, a Mérito Nath tem do fez Lanús. história nessa cobertura, inclusive. Hã?
Exato. Queimar um mês e meio depois de tomar água de salsicha. Né? Ninguém ganhou Sul-Americana sem Messi. Mas a Nath comprou pra mim ali o Memphis, não foi? Foi o Memphis. Eu levei o Memphis agora nas férias, foi um sucesso. Agora, ô Nath, você viu? Nath, Celso, Bubu e Prates. Antes de eu falar dessa questão do jogo, o quanto o Rafa estava na dúvida sobre a escalação. Não, mas o Felipe Luiz também deve estar. Pode mudar. Você acha que ele ainda está nessa dúvida? Eu acho que tá, Edu. Acho que a definição, talvez na cabeça dele ali, um ajuste final, se ele preenche mais meio de campo, se ele deixa o time com velocidade pelos dois lados. Isso é uma dúvida natural. E ele tem peças para fazer isso. Se ele coloca o Everton Ribeiro, se ele não coloca, se vai jogar com o Paquetá mais ali como um 8, próximo do que ele fez com o Botafogo, se não vai ser isso. Mas ele tem peças para fazer diferente. Vai ser um embate físico? Vai ser um embate físico. O Atlético Mineiro teve algumas dificuldades. Foi um jogo ruim também, tecnicamente, olhando para os dois cenários, falando isso em novembro, já passou quase 3 meses aí. Mas é um time que tem dificuldade técnica, é um time que demonstra que com a bola no pé, falando do Lanús, não tem tanto repertório assim, não é um time que... Mas ele vai tentar vencer na parte física. E aí tem que ver, se é a preocupação do Felipe Luiz, eu preencheria mais o meio de campo, se a preocupação dele é com esse embate físico, com esse desgaste, e deixaria o Everton Cebolinha para ser o cara da velocidade. Para receber um passe que vem muitas vezes dos zagueiros, que são bons, né, que conseguem, como diz o nosso professor Bigode, o passe de ruptura. Fala mesmo. Você tem as opções. O Flamengo tem opções de fazer algumas inversões para utilizar o Varela quando acelerar pelo lado direito, você tem a opção com o Cebolinha ele caindo pelo lado esquerdo, pode ser algumas opções. Ô Celso, você que é o supercomputador, o professor Bigode, na parte tática, técnica, hoje o Flamengo, o Rafa até citou de uma bola. Você acha que o Flamengo vai ficar esperando naquele Miguel, só aqui, ó, pra pegar na curva, não era característica do Flamengo. O Flamengo não esperou nem o Bate. Eu também acho. O Flamengo não esperou ninguém. Mas acho que o Rafa falou mais no sentido de ter uma bola, porque o Flamengo não deve ser um jogo tão fácil, não. Apesar de você achar que vai ser 3, 4. Não deve ser um jogo tão fácil. Acho que é barbada. Eu não acho que vai ser barbada, mas eu entendo que o Flamengo tem que entrar, Edu, com o pensamento de que é um jogo de 180 minutos e que o Flamengo é superior em relação ao seu adversário. Isso significa que você não precisa tentar resolver o jogo em 45 minutos, não precisa resolver o jogo em 90 minutos. Se o Flamengo trouxer um 0-0 de lá, tá excelente pro Flamengo para decidir no Maracanã. Uma derrota por um placar mínimo, ainda acho que o Flamengo é favorito a ganhar o título. Mas hoje eu entendo que faz muito sentido entrar com o Everton Araújo. Você vai povoar um pouquinho mais, você vai ganhar mais intensidade, porque, querendo ou não, se você tirar um Carrascal da vida e colocar um Everton Araújo, você está ganhando intensidade, está ganhando esses duelos no meio campo, e você não perde a qualidade do Pedro e do Everton Cebolinha, que hoje são jogadores que estão, pelo menos no meu entendimento, o Pedro, acho que menos porque ele acaba de voltar, mas ele é um cara muito fundamental e ninguém faz a função que ele faz, mas o Everton Cebolinha em relação ao Carrascal, no meu entendimento, vive um melhor momento. Então, assim, eu acho que o Flamengo tem tudo para vencer os 2 jogos, eu acho que o Flamengo tem capacidade para vencer os 2 jogos, mas não acho que hoje o Flamengo vai lá, o estádio lotado, aquela pressão da torcida, não acho que vai ser uma tranquilidade. O Flamengo pode levar vantagem, principalmente na questão física, e não só por isso que a gente estava falando, mas também pelo fato de ser o 6º jogo do Lanús na temporada, né? O Lanús não tem esse laço de temporada que tem o Flamengo, que a gente sabe, aqui no Brasil é muito complicado, são 20, 30 jogos ali em 2 meses, né? De espaço de 15 dias você faz 6, 7 partidas. Mas hoje isso pode ser importante, ou na volta isso pode ser importante. Quando o Lanús já tiver um pouco mais miado no físico, o Flamengo tem caras no banco de reservas que vão sair e vão mudar o jogo, diferente do Lanús. Então, assim, pra mim, minha opinião, óbvio, não acho que vai ser fácil, mas acho que o Flamengo é amplo favorito aí pra vencer o confronto, e hoje dá pra vencer, assim, dá pra vencer usando essa estratégia que o Rafa descreveu. Por isso que o Celso Arden tá dando show na nossa programação, mais um que vem no que eu tô falando. Hoje vai ser lambadinha, o Flamengo vai ganhar. Põe aí os caras do Lanús falando, eu vou utilizar a tua experiência do Bubu para análise humana, né? Eu só quero ouvir o Esquerdosa não é o nome. Sim, começou no Lanús, rodou a Argentina, no Boca Juniors, e tá pra encerrar a carreira no Lanús agora. Fala aí, Esquerdosa, vai, fala que eu quero ver o que você vai falar do jogo. Vai, põe aí. Sí, son muy cotizados, valen mucho, o sea, acaban de comprar a Paquetá en 40 millones pero es por el lugar donde jugaba, es por un montón de cosas que le dan ese valor de mercado, pero después el fútbol es un equipo, o sea, son 11 jugadores de cada lado, que tenés que tratar de cada pieza ensamblarla con el que está al lado, que combinen, que hay que darle una buena idea de juego, también está la actitud, hay un montón de factores que no tienen nada que ver con el valor que se le puede dar como referencia a un jugador. Entonces eso a nosotros no nos asusta, nos pasó con Mineiro, que también valía 3 veces Mineiro lo que valíamos nosotros, y ahora pasa con Flamengo. Entonces, eso son números y cosas para llamar la atención, pero que a nosotros no nos representa nada. Entendemos que Flamengo tiene muchos jugadores de selección, muchos jugadores de mucha jerarquía, y lo respetamos, pero no por eso significa que nos van a tirar 11 adentro de la cancha y por eso nos van a ganar sí o sí. Olha, eu vou mandar um abraço aqui. Eu vou mandar um abraço pro Wesley Souza, que tá acompanhando a gente. Wesley, um abraço pra você. Ele é primo do Flávio? Não, Wesley Souza, um abraço pra ele. Agora é o seguinte. Não passa nada, viu, Prato? Não passa nada, mas corta pra essa câmera. É na Pode cancha aproximar. que resolve o problema. Aproxima aqui. Aproxima aqui, por favor, Fábio. Quem que tá aí hoje? É Marcelinho? Quem que tá? É Marcelinho, tá numa fase espetacular, vai ficar um mês com a gente. Tudo que ele aprendeu, ele vai evoluir. Agora vai com a gente. Será? Seguinte. Ô, Esquerdoso, jogou... Onde ele jogou? Fala aí, só pra eu ouvir. Boca. Onde ele jogou mais, Pratos? Jogou no México também. México.
Começou no Lanús, tá terminando no Lanús. Começou no Lanús, História Granata, é experiente, né? mas não perdeu nada. Conhece a mística Granata? Você vai tomar, vocês vão, a palmadinha, hoje vai sambar. É lambada, o Flamengo vai ganhar. Não adianta o Flamengo não nos assusta. Amanhã eu quero ver sua carinha. Olha, hoje que acabar o jogo. A carinha dele. Que passa? Vai tomar aquela lambada hoje. Hoje é lambada. O Flamengo vai ganhar. O Flamengo vai ser campeão. Não adianta vocês falarem que não assusta. Até você falou um negócio do valor, que não sei o que gastou. Verdade, tem o razão. Atlético também era monstrão. 3 vezes ele falou. O Flamengo vai ganhar. O Lanús é fraco. O Lanús não vai ganhar. O Flamengo Ô, será o deixa eu falar campeão uma da coisa, Copa. Edu. Ponto final. Não adianta você chorar. Encher a paciência. Que você vai concordar com o esquerdo. Nossa, se eu odeio o Flamengo, você persegue o Flamengo. Não, ele tem razão. Não tem razão o quando ele seguinte, fala. não. Ele não Gugu comparou tem o Lanús razão. tecnicamente ao Flamengo. Ele foi até. Ele falou o seguinte: Olha lá. olha, o Flamengo contratou um jogador agora de 42 milhões de euros. Tem jogadores de hierarquia, grandes jogadores, jogadores de seleções de hierarquia. Mas é na cancha que se resolve o problema. Na cancha que se resolve isso daí. É lambada, hoje é lambada. Calma. Ninguém Hoje é ganha lambada. título. Eu vou você deixar sabe. o Gugu por último porque ele vai vir dentro do chão. Calma, respira. Veja você vai muito ver. empolgado. Não é empolgado. O Flamengo é melhor que o Lanús. O Flamengo é favorito, amplo favorito contra o Lanús, mas é bom respeitar o Lanús. Bom respeitar. O Lanús se julga e se autotitula como o maior clube de bairro do mundo. Foi um título muito emocionante para a torcida do Lanús, esse da Defensor del Chaco contra o Atlético Aliás, Mineiro. o Atlético perdeu um monte de Rio de Janeiro e papo. Buenos Aires são duas cidades cheias de times de bairro, né? Sim. Pega Buenos Aires, você tem a... O Lanús é um time de Depois de bairro, o Londres, Flamengo Londres é é um time assim. do mundo. É o time do mundo. Não, não conta pra ninguém, não. Campeão, tá vendo aquela imagem mas ali, os ó? caras perderam pênalti do assim, Atlético. ué, mas espera um pouquinho. Mas eles são Espera um tão pouquinho. monstrão Espera assim. um pouquinho. Você fala de um jeito, mas o Espera um Lanús é o pouquinho. maior Rio de time do Janeiro. mundo. Um elenco inferior Bangu, do Atlético. Olaria, bom Foi pro centro e sucesso. ganhou o É título. isso. Não tem mérito nenhum nisso. Renatão, fraco. o Renatão perdeu as contas depois de perder o Ó, Lanús. Foi deixa eu embora o falar, Renatão. é fraco. Renatão foi embora. Vou botar um choque de realidade nele. Um toque. Olha lá, ó, Tira esse hino. ó o ídolo. Tira esse hino. É a alma granada. Se vocês vão trabalhar nessa emissora, põe nessa emissora. Põe no do Flamengo que vai ganhar. O Flamengo vai ganhar. Entope ele, Gugu. Dá um choque de realidade. Essa gente Dá tá um choque acabado de com essa realidade discussão nele. aqui. Tá falando que o Lanús é o melhor do mundo? Não, o choque de realidade é você, cara. Isso. O Morde as Flamengo, costas o aí, Flamengo é cara. ruim. Porque você é Pacheco, cara. É isso aí. Você é sou Pacheco. brasileiro. Todo jogo internacional que tem, qualquer time, pode ser o pior time do Brasil, contra o melhor time da Argentina, você vem aqui, eu não gosto do argentino, vai ser 5x0, vai ser 8x0, vai ser um baile. O Flamengo, ano passado, ganhou a Libertadores, mas ele suou o dobrado. Foi nos pênaltis contra o Estudiantes. Contra o Estudiantes pênalti, perdeu do Central Córdoba no Maracanã. Então, o flamenguista, eliminado pelo que Tite. hoje é o rei da América, ele sabe a dificuldade que vai ser. Né? Até o Rossi pega penais e ele falou, pô, parece que todo mundo contra o Flamengo, contra o Malvadão joga melhor, todo mundo vira nóia contra o Flamengo. Então o Lanús vai ser pedra no sapato, vai ser osso duro. Né? O Flamengo tem alguns probleminhas, né? Jorginho, Plata. Mas o Lanús, que não tem o elenco do Flamengo, tem problemas até maiores, porque desfalques pro Lanús pesam muito amanhã mais. o Flamengo vai ganhar, Então, hoje, amanhã Marcelino você vai ver, Moreno tinha razão. e o meu xará Rodrigo Castilho são dúvidas, são jogadores importantíssimos Importantíssimos, na verdade. parte ofensiva, criação e parte ofensiva, que já não é muita coisa do Lanús, mas dois jogadores talentosos, os dois são dúvidas, tem problemas musculares ali e tal. Então eu quero dizer o seguinte, o Lanús vai oferecer resistência, ele vai marcar, ele vai morder, ele vai tirar espaço, ele vai competir, ele vai brigar, ele vai tretar. Esse é um tipo de jogo. A diferença é grande. Quando você vai para uma guerra, você tem várias armas possíveis. Um vai com um tipo de arma, outro Estilingue, tipo de vai arma. com estilingue, Então, e aí? o Lanús tem as armas dele. Não são tão caras e poderosas e tão maravilhosas e vistosas como as do Flamengo, mas eles têm as armas deles. E eles vão usar. Entendeu? Então, isso é um jogo de futebol. E o esquerdo está completamente certo. Porque ele falou, lá na Meu cancha, Deus do lá no céu, campo, cara. dentro das Que quatro linhas, enlouquecedor, são 11 contra 11. Isso aí, é uma coisa. Isso não muda no futebol desde que ele nasceu, entendeu? 11 contra 11 dentro das quatro linhas. E como é que é? O jogo é jogado e o lambari é pescado, amigão. Ninguém ganha de véspera. Então o Flamengo... Dito isso, você vai falar que o Flamengo vai ganhar. O Flamengo ele tem que respeitar e o Felipe Luiz é suficientemente respeitar, inteligente vai para respeitar o Lanús, tá estudando o Lanús. O Lanús vai com 5 jogadores no meu campo, essa é a estratégia. Vai povoar o meu campo. Tática do morcego, né? Vai tirar, vai travar o jogo ali. Então, talvez o Felipe Luiz coloque até o Everton Araújo, foi informação do Rafa, para tentar não perder o meu campo. Vai ficar um bom jogador ali, travando ali, dificultando as ações do Arrascaeta, do Paquetá. Dito isso, quanto vai ser o jogo hoje? Eu já falei que vai ser 1x0 pro Flamengo. Vocês estão falando do jeito que faz com o Lanús vai ganhar do Flamengo. Não, eu estou Não, falando é isso, que Edu, você é que hoje assim, é um time maduro, mas não vai ser molezinha. Não vai ser pera doce, nem morango com leite condensado, que eu adoro. Aliás, ontem de novo eu comi morango com leite condensado. Mas você prefere mais o morango ou leite condensado? Eu prefiro mais o morango. Agora, se tiver leite É que eu acho que o condensado, que gera incômodo... aí dá um molho, né? O que gera incômodo, Edu, é você falar que o Lanús é muito ruim, que Mas é qualquer ruim. coisa... Porque amanhã, se acontecer do Flamengo não vencer, de novo, eu repito, é um bom placar, se o Flamengo empatar em 0x0, é um bom placar pro Flamengo decidir no Maracanã, aí você vai vir aqui e vai falar o quê? Vai ficar com cara de tonto aqui, sozinho. A gente tá te avisando. Vai ficar com cara de tonto. O Lanús é um time bem organizado, nenhum time que não é organizado venceria a Sul-Americana eliminando os times que eliminou. O Lanús é um time que sofreu pouquíssimos gols na Sul-Americana do ano passado, foram 8 gols em 13 jogos. Uma campanha... Tem, óbvio que tem. Se não tivesse limitações, não seria o Lanús, seria o Flamengo. Eu acho que o Flamengo vence por 1x0. Eu acho. Mas se não vencer, Nath, quanto vai ser o jogo O hoje? que foi, Edu? Você quer que eu vá no teu barco, né? Não, Ele vem pra Vamos cima. abraçar. Não, Edu, assim, é o que a gente tá falando. Fisicamente vai ser um embate muito complicado pro Flamengo.
Isso é um fato. Só ver se a gente pegar a questão da estrutura do time. O time, tecnicamente, com bola, não oferece a mesma qualidade técnica, não tem o mesmo repertório que tem o Flamengo. Isso é um fato. Só que o futebol, ele não faz só disso. Então, assim, vai ser um jogo complicado. Eu acho que o empate pro Flamengo hoje tá ok. Pra voltar e decidir em casa, diante dessa torcida, Maracanã lotado e aquela atmosfera que a gente já sabe no Rio. Já o Rafael Prats. Você queria que eu falasse que vai ser 2-0? Não, vai ser. E sabe que a galera no chat aqui. Você não dá moral pro chat, né? Não vai dar. A galera aqui no chat tá falando que você tá achando que eles são trouxa, que você tá secando o Flamengo, fazendo zica. Pra mim, toda vez futebol brasileiro. Tanto é que eu torço futebol brasileiro e eu estudo futebol, não vem pra brincar. Eu estudo. Essa é a diferença. Tá lá. Tá na. Quanto que os últimos campeonatos de Libertadores o Israel tá aqui com a gente. Só esculacho. Só uma coisa, o jogo está confirmado, foram adiados 4 partidas do torneio local Argentina, a partida Comebol não abriu mão, vai ter o jogo, então o jogo vai rolar. Você que tá na dúvida, mas a Só não sei se o pessoal consegue contar, né? Eu sou maníaco por listas, né? Eu tenho toque. Como é que é isso? Então eu anoto todos os países que eu fui, quantas vezes eu fui. Eu fui 20 vezes pra Argentina. E em 21 vezes tinha greve. Para. Entendeu? Tem greve de novo, a greve aérea lá. Mas essa daí... na Argentina e não tinha uma greve ali no centro de Buenos Aires. Essa daí, eu não gosto de falar de português, eu nem quero falar. O Rafa pra voltar, eu não sei não, hein? É por causa das férias lá, os caras querem cortar férias da galera trabalhando. Mas depois... Esse apresentador acha que seca o Flamengo. Eu não tô secando o Flamengo. O Flamengo será campeão da Recopa. Ponto final. Vocês têm que cobrar deles. Deles não. Principalmente Não, dele. mas a gente tá falando que ele é favorito no confronto. Só falta ele falar que o Lanús vai ser campeão. Vamos ouvir o Rossi falando da pressão que tá em cima do O Flamengo. Rossi conhece o Lanús, ele respeita o Lanús. Mas ele sabe internamente que vai ganhar. Põe aí o Rossi falando. Eu acho que responsabilidade siempre tengo, porque, obvio, representamos o Flamengo tem esa obrigación quizás de ganar todo. O ano pasado conquistamos muchas cosas, ese año, obvio, comenzamos perdiendo ahora a Supercopa con Corinthians, no Carioca ahora estamos clasificados nas semifinais, então, obvio que tem um extra, essa pressão, para assim falar, mas a gente está acostumado, a gente joga defende o Flamengo sabemos que sempre tem que disputar essas coisas e disputar uma final dessas é porque a gente foi campeão no ano passado, então tentar fazer um grande jogo aqui, um grande jogo no Maracanã para que o clube possa conquistar sua segunda Recopa na história. Ô, Bubu, eu vou te fazer uma pergunta importante. Eu vou terceirizar a pergunta. É isso aí. Mas tem que ser curto. Porque eu narrei durante 2 minutos e 18 segundos. Foi isso? Não, só de escalação. Foi um Só pouco a escalação, fiz 2 minutos e 18 segundos. Mas essa pergunta é pra Depois você. eu desmontei todo o seu castelinho, o Pacheco de Brasil e não sei o quê. Esse foi o melhor momento desde que eu sentei nessa bancada. Então eu vou terceirizar meus minutos para a Nath. A Nath vai Não, responder. mas eu não quero responder. Não? Então, Prats. Eu sei O que Prats. vai responder. É resposta curta? Já que você está vai querer ou resposta colocando comprida? Celso eu vou de Adengue, pipoqueiro. que é o supercomputador. É barulho. Mesmo, Edu. Seguinte, Fala. Felipe Luiz pode alcançar o seu 6º título na história do Flamengo. Felipe Luiz pode ultrapassar, por exemplo, um nome que é histórico, Carlinhos. Carlinhos Violino. Foi jogou campeão muito, tantas foi vezes, década de 80, Perfeito. 90. Tem 57, 92, campeão. Ele é histórico. Na frieza dos números, você trabalha muito com isso, que é o supercomputador. É isso aí. A gente vê o Felipe na frente deles. Mas, A gente verá, né, se ele vencer. se ele ganhar. O Felipe ganhando, indo para 6º título, passando o Carlinhos, na tua opinião, ele está em qual prateleira na história Mais do alta Flamengo? possível, Edu. Ele é o maior técnico da história do Flamengo? Eu acho que é difícil a gente falar sobre ser o maior técnico da história, porque ainda não... Não, ele é maior que o Jorge Jesus. Alguém cantou Jorge Jesus numa vida? O Felipe Luiz é maior que o Você Jorge acha o Jesus. Felipe Luiz maior que o Jorge Jesus? Eu vou te ensinar uma coisa importante. Eu vou te falar. Não faça um programa respondendo, Marcelo. As pessoas em casa não ouvem. Marcelo. Eu sei, mas eu só tô... O Marcelo é quem fica aqui no ponto. A questão é muito simples, o Edu. Pra mim, é difícil a gente falar se ele é o maior ou não, porque ser o maior é algo muito pessoal. Por exemplo, se você for perguntar pro torcedor do São Paulo, quem é o maior da história do São Paulo? O Birner respondeu Raí, o Bubu respondeu... Quem era o seu maior ídolo, Bubu? Desculpa. Do São Paulo? O São Paulo é difícil porque não tem muitos craques. Mas, enfim, Eu acho que o Leônidas da Silva. Leônidas, era isso que você tinha falado. É assim, Edu, só que quando a gente fala do Flamengo, eu respondo essa pergunta com muita tranquilidade, porque eu lembro no ano passado, antes de todo aquele away, de ter ganhado, que eu falei que o Felipe Luiz caminhava a passos largos para ser o que foi o Zidane pro Real Madrid. Aqui a gente não tá comparando nível de treinador, nível de jogador. Eu tô falando sobre um cara que segue uma trajetória de jogar no clube, vencer pelo clube, treinar a base, ser campeão com a base, ser campeão com o profissional. É algo que me lembra. Ele já venceu 2 títulos pra lá de importantes, um título logo no ano de estreia dele, isso pra falar só dos importantes. Ele, quando chega, fala sobre o Campeonato Brasileiro, imortalizar elencos, e ele vence o Campeonato Brasileiro, sendo indiscutivelmente o melhor time.
caiu, teve altos e baixos, normal, como todos os times têm e vão ter ainda em 38 rodadas de campeonato. Então, assim, para mim, o Felipe Luiz já é maior do que o Jorge Jesus pela amostragem. Porque o Jorge Jesus, ele teve, sim, de fato, um ano mágico. Foi mágico. O Jorge Jesus realmente conseguiu tirar muito. E só que foi isso. E na hora que a chapa começou a esquentar um pouquinho, ele saiu. O Felipe Luiz, diferente, né? Ele poderia ter saído e sairia como um herói, como um grande técnico, um dos maiores da história do Flamengo, mas ele opta por ficar. Ele renova o contrato dele mesmo com a sede do exterior e ele fica no Flamengo e pode vencer mais um título que, no fim das contas, para ele, acho que conta muito mais como um troféu na galeria, o fato de passar, mas a perspectiva do Flamengo é que ele vença de novo. E se não vencer o Brasileiro, vence a Libertadores. Se não vencer a Libertadores, vence o Brasileiro e pode até ganhar os dois, quem sabe até os três, porque o Flamengo está montando um elenco para, enfim, um time brasileiro conseguir vencer todos os títulos. E, para além de ter um elenco, você precisa ter uma diretoria que entende do que está acontecendo, e o Flamengo me parece ter uma diretoria muito mais capaz do que a diretoria anterior e ter um técnico com a capacidade do Felipe Luiz. Então, para mim, já é maior do que o Jorge Jesus, mas, de novo, isso é a minha opinião. Claro. É algo pessoal. O técnico, pode ser que o moleque começou a assistir o Flamengo... Melhor, a gente tá falando de maior. Maior em relação a títulos. O moleque que começou a assistir o Flamengo em 2019 ficou encantado por aquilo. E para sempre, o Felipe Luiz pode ganhar a Champions League com o Flamengo. Mas aquele time talvez tenha marcado mais. Mas aquele time marca mais. Mas ninguém tá falando de estilo de jogo, a gente tá falando de maior. Quais foram os títulos do Jorge Jesus? Quais foram os títulos do Felipe Luiz? Bem lembrado. Óbvio que tem uma Copa do Brasil ali já com pouco tempo de trabalho, mas ele ganha Brasileiro, Libertadores. Ah, mas o time dele não encanta, não brilha. Ganhou no sufoco. Ganhou a Supercopa do Botafogo, mas passando tá lá, por cima do Botafogo. Mas tá lá na galeria. Aumentou a galeria. Pra mim, ele é maior do que o Jorge Jesus, isso é um fato. Ninguém tá falando se é melhor, se é a qualidade de jogo, se é diferente. Não, a gente tá falando de ser maior. Dentro da história. Tanto é que eu acho que ao olhar o Prato, quando a gente fala, e aí eu vou pegar uma análise tua, que a Nath também ela aumentou, e aí eu acho que é o que mais marca. O flamenguista gostou dele ter ficado, mas mais do que isso, o Felipe ele oscila, ele continua, ele retoma. Se ganha o título agora, mais uma retomada dele. Porque quando vira o ano, ele perde uma coisa ou outra, os caras, ele já retoma. Se ganha esse título, no número ele chega, passa, mas eu acho que ele conseguiu, Prato, você que é um cara que gosta de falar muito disso, do sobrenatural, acabar com o fantasma do Jorge Jesus. Sem dúvida. Ninguém fala mais do cara, Estou com você, Edu. E assim, o Felipe Luiz deixa bem claro que ganhar nunca é ruim, né? Independentemente da maneira que você vai ganhar. É um começo de ano. O Flamengo montou um grupo para ganhar títulos na temporada mais uma vez, como foi ano passado. Como em outros anos, que assim, o ano ruim do Flamengo é ser vice-campeão de um campeonato, ser terceiro colocado do outro. Esse é o ano ruim de um clube que se colocou nessa condição hoje na América do Sul, né? Financeiramente, como de organização também, de elenco, de grupo de jogadores, de qualidade dos atletas. Então, assim, o Felipe Luiz está vendo a Recopa muito mais do que pode ser pela sexta vez campeão como técnico do Flamengo. Não, é mais um título. Porque sempre quando o elenco ganha muito, Edu, a dúvida é a seguinte: esse elenco vai tá de barriga cheia pro próximo? Esse elenco tá satisfeito pro próximo? E ele sempre bate nessa tecla. O dia que eu achar que o elenco tá satisfeito, tá contente, não, alguma coisa tem que mudar. Enquanto esse elenco estiver dando resposta, o trabalho dele estiver dando resposta, é outra chance de ganhar o campeonato. Pode dar outra volta olímpica. E volta olímpica, você pode discutir o tamanho dela, a relevância do título. Volta olímpica sempre é muito bom. Tá na galeria de troféus, o clube vai ter, você tá marcado na história do clube. Acho que o Felipe Luiz bate muito nessa tecla e tem razão quando ele fala sobre isso. Posso fazer o corte agora sobre Jorge Jesus e Felipe Luiz? Pode. Avisa o pessoal das redes sociais. Espera aí. Então vai. Espera aí, pode ir. Avisa. Pode ir. Ah, você pega o macarrão aqui? Vai. Fazer a claquete, por favor. Faça a claquete. Vai. Jorge Jesus é Bill Shankly. Felipe Luiz é Bob Paisley. Os dois maiores técnicos do Liverpool têm seus espelhos no Flamengo. Repito aqui, Bill Shankly, o cara motivador, carismático, que criou a identidade do Liverpool. Esse é o Jorge Jesus. Na época que o Flamengo já não ganhava títulos importantes, ele resgatou. Tô falando que o Flamengo nasceu em 2019, é isso? Tô sendo borrifado, vai atrapalhar as mídias sociais. Vai, continua. Eu vou ter que repetir de novo, pro pessoal lá tá tentando cortar e o cara fica borrifando. O cara tá percebendo que é o momento do corte. Ele vai pedir. Atrapalha o corte. Tô falando que o Flamengo nasceu em 19? Jorge Jesus é o Bill Shankly do Liverpool. E Felipe Luiz é o Bob Paisley. Eles eram parceiros, trabalharam juntos. Bob Paisley era um auxiliar de luxo de Bill Shankly. Então, Bill Shankly chegou no Liverpool quando o Liverpool era mato. Ali, estava lutando para voltar para a primeira divisão, criar uma identidade, e ele fez isso. E o Liverpool virou esse gigante que é hoje aquele terror para os adversários, sobretudo em Anfield. Jorge Jesus fez isso. Ele recolocou o Flamengo depois de décadas, desde a época Zico, ele recolocou o clube no topo da América e quase foi campeão do mundo. Jogou de igual para igual contra o Liverpool, que eu estou citando aqui. Então, se você é indagado qual que é o maior técnico do Liverpool, vai ter gente que vai falar Bill Shankly, Jorge Jesus. Vai ter gente que vai falar Bob Paisley, que é mais tático, meticuloso, né, um estudioso da bola e que ganhou mais títulos internacionais. Internacionalizou o Liverpool, como o Felipe Luiz está fazendo. Ganhou a Libertadores nos pênaltis apenas, perdeu o Mundial, quase foi campeão do mundo, teve mais perto de ganhar o Mundial do que o Jorge Jesus e agora vai ganhar a Recopa. Então, é essa passagem de bastão, Bill Shankly, Bob Paisley no Liverpool, Jorge Jesus, Felipe Luiz no Malvadão. Olha, a única dúvida que eu tenho é o Flamengo para ele nascer em 2019, é isso? Pra ele sim. Para ele sim, 2019, antes disso. O Liverpool não nasceu nos anos 50 e anos 60 com o Bill Shankly também, já existia antes. Já existia antes, mas aí você pegou bem antes, né? O Flamengo tem muito antes de 2019, muito antes de 2019.
Eu fui forjado na Premier League, tem o turning point. Mas você, que você deu uma aula... Rola de futebol, né? E de graça, porque normalmente eu cobro nas palestras pra explicar. Falou do Chandelle, falou do agora. Você... O quê? Eles opinaram, a Nath opinou, o Celso Prates... Eu lacrei, eles opinam, eu lacro. Essa é a diferença. Ele conhece já esse. Felipe Luiz é Bob Paisley. Tá. Copa Libertadores. Em homenagem a Sir Mário Marra. Precisamos falar sobre o Shankly e Bob Paisley. Jorge Jesus e Felipe Luiz. Já é maior que Eu Jorge queria muito Jesus. ser herdeira. Não, é porque não tem a nota artística. O que aconteceu? Pega os títulos até agora do Felipe Luiz, ele praticamente empatou em número e qualidade de títulos. Oi? Praticamente igualou. O Jorge Jesus ganhou? Uma Libertadores, ganhou um Brasileiro, ganhou o Carioca, tava Copa Brasil, Então Supercopa. Então assim, eles estão tecnicamente empatados no número de títulos, mas a nota artística, e no Rio de Janeiro isso é muito importante. Bloco carnavalesco. Nota 10. legal, a nota artística de Felipe Luiz, 9.9. E aí? Estação primeira de Felipe Eu vi Luiz. a diferença de comemoração dos títulos do torcedor. Nota Que foi mais bonito, mas... 9.9. Aí vem Acadêmicos de Jorge Jesus. 10. Nota 10. É assim. É no décimo, é no A gente décimo. tá falando maior, a gente não tá falando melhor. É um décimo de diferença. Então, É um décimo. o Flamengo não ganhava uma Libertadores, era motivo de piada, de chacota em Libertadores até 19. Mal passava de fase de grupos, era eliminado por qualquer time aí. Entendi. Não tinha tradição. O pessoal ria que o Flamengo na América era nada. Mas ganhou no Zico. Só porque tinha o Zico um ano lá e ganhou. Mesmo assim, o time do Zico deveria ter ganho mais e não ganhou. Então, o Jorge Jesus mudou isso aí. E ele não tinha tanto dinheiro e tanto elenco e tanta opção como tem o Felipe Luiz. Mas os outros times também não tinham O tanto time de dinheiro e tanta 19 foi opção montado quanto na hora. Pegaram 8 dos titulares lá, chegaram naquele ano e ele juntou lá e deu liga e vem o Felipe o Mari lá. Felipe Massa. O Mari. O zagueiro Pablo Mari. Pablo Mari veio da segunda divisão da Espanha, tava no La Coruña, né? Verdade. Pablo Mari e Rodrigo Caio que tava desenganado, entendeu? Começou a fazer da liga um time ali sem ter tantas opções de dinheiro. Então, Meu Jorge Deus, Jesus, é uma pela falsa nota simetria artística, absurda. Mas ainda ele tem está direito. ligeiramente à frente de Jesus. Mas se Jesus ganhar a Recopa, ele já vira Jesus técnico. não, Luiz, Felipe Luiz. Felipe Luiz, eu falei o quê? Jesus, você tá trocando... Mas é porque quando tá o Você tá Felipe trocando. Luiz... Não, mas isso é de propósito. Ah, tá. Porque quando o Felipe Luiz estava na base e foi campeão mundial, olha lá, mundial sub-20, Tem que e o pedir Tite era o uma treinador, eu pedi o Felipe Luiz e a nação pediu, porque levantar. muita gente via nele a continuidade do Mas antes do meio da ele era chamado de Felipe Ninguém tá Jesus. aguentando mais. Felipe Jesus, Nossa, porque isso, ele, diferentemente do Tite, Onde tinha carroça, a né? identidade, o DNA rubro-negro. Não, mas conclui teu raciocínio. Mas não, chega, acabou. Chega de Chandelle, chega de breaking news que você falou. Mamãe compra Chandelle, Pelo amor de de Deus. sobremesa eu Vamos chamo a falar da mamãe. Libertadores. Chato profissional. E na temporada passada, o chato profissional na temporada passada falou que o Felipe E o Luiz não YouTube aí? estava pronto. YouTube aí, por Falou que favor. ele não estava pronto, que a Vê comissão o YouTube aí, por técnica favor. dele... Dá uma olhada no YouTube aí.